Olá pessoal do segundo colegial, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa segunda aula de História, a colonização portuguesa na América. Nós vamos falar sobre todo o processo de colonização dos portugueses no continente sul-americano, mais especificamente os portugueses no Brasil. Tanto para vocês quanto para mim, nós temos aí a abertura do capítulo, o capítulo 21, Colonização Portuguesa na América. Nós vamos falar um pouquinho nessa página, a página 16, nós vamos falar um pouquinho sobre a população indígena no Brasil. Eu acho importante que vocês estejam atentos às atuais notícias sobre a população indígena brasileira, os povos indígenas, que vem sofrendo vários problemas de invasão de terras, problemas de conflitos com madeireiros, com empresas de exploração de madeira, de minérios, e agora recentemente a gente tem até já notícias de vítimas fatais de membros de tribos indígenas na Amazônia, vítimas do Covid-19. Então, nós temos aqui na página 16 alguns exemplos de povos indígenas. Então, nós temos índios dançando na comemoração de 20 anos da demarcação de terras indígenas Yanomami, em Barcelos, no Amazonas, em 2012. Depois nós temos, no sentido anti-horário, índio Mauro Salles e família na Praça Central de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, em 2014, e índios da etnia Pataxó, na reserva da Jaqueira, em Porto Seguro, na Bahia, em 2015. Então, se a gente observar bem, nós temos populações indígenas espalhadas por todas as regiões brasileiras, né? E isso não era diferente quanto à chegada dos portugueses no Brasil. E nós vamos analisar um pouquinho como que essa população imensa de tribos indígenas, nações e povos indígenas do Brasil foram dizimadas a partir do momento que os colonizadores portugueses chegaram na costa, no litoral brasileiro, a partir de 1500, e depois com a exploração das primeiras reservas de pau-brasil no litoral brasileiro, tá bom? Observem bem essa página e prestem atenção no que os noticiários vêm falando sobre a população indígena no Brasil hoje. O nosso ponto de partida, pessoal, é o seguinte: desde o censo realizado no ano 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, constatou que a população indígena vem apresentando um grande crescimento no país. Para compreender esse crescimento, deve-se levar em conta não apenas as taxas de natalidade, mortalidade e migração, mas também a reafirmação desses sujeitos como indígenas. Faça uma pesquisa sobre os movimentos indígenas que ocorrem na atualidade em nosso país. Debata com seus colegas, com o professor, sobre as reivindicações de tais movimentos. Tenha em mente que no decorrer dessa unidade, as informações coletadas serão de grande importância para os seus estudos. Algumas atividades eu suprimi como tarefa no Google Classroom, eu não vou cobrar de vocês, mas algumas, as que eu considero principais, eu deixei como tarefa. E esse exercício aqui do ponto de partida é um exercício que a gente precisa repensar, né? Como
quais foram os fatores que fizeram com que a população indígena brasileira venha crescendo na atualidade? A gente sabe que no início nós tínhamos entre 4 e 7 milhões de população indígena no Brasil e foram dizimadas, grande parte delas, reduzidas a uma quantidade muito pequena. Nós chegamos a ter no Brasil 800 mil índios apenas, e hoje essa população vem crescendo. Quais fatores fizeram com que essas populações crescessem? E o que eles reivindicam hoje? E essas reivindicações, elas estão permeadas apenas pelos anseios naturais da população indígena, ou será que tem algum interesse político, partidário, econômico por trás dessas reivindicações? Então é um exercício para a gente focar no ponto de vista político, econômico e social da população indígena, tá? Vale a pena vocês fazerem esse exercício para compreender essa questão de uma forma mais apurada, tá ok? Quais são os objetivos dessa unidade? Então nós temos aqui alguns objetivos importantes. Nós vamos ter como objetivo principal relacionar o processo mercantilista europeu do século XV e XVI com a formação da colônia portuguesa em nossas terras, destacando os interesses dos europeus por novas fontes de riqueza. O grande interesse eram as fontes de riqueza. Conhecer as culturas e formas de organização dos povos que habitavam as terras brasileiras quando da chegada dos portugueses em 1500. Nós vamos nos aprofundar em todas as nações indígenas, mas vamos conhecer um pouquinho, pelo menos, da principal nação. Compreender os principais elementos de organização da colônia portuguesa, destacando as estruturas políticas estabelecidas. Então nós vamos perceber, por exemplo, como que se deu as primeiras formas de administração colonial no Brasil. Nós vamos perceber que algumas tiveram êxito, tiveram sucesso, e outras fracassaram. E assim sucessivamente, até que a gente chega ao fim da colonização portuguesa, mas isso vai demorar mais de 3 séculos. Tá? Então nós vamos ter essa ênfase ao longo desta unidade da nossa apostila. Dando início ao texto, nós vamos fazer a leitura da página 17. Para entender a colonização do Brasil, é preciso pensar em Portugal como um grande império colonial do qual lhes fez parte o Brasil, assim como terras na África e na Ásia. As decisões políticas e econômicas para a administração deste vasto império colonial pelas autoridades portuguesas influenciaram nossa história. O aparente abandono das terras brasileiras pelos portugueses de 1530 está relacionado à não descoberta de grandes riquezas exploráveis em curto prazo, ouro e prata, em contraste com os imensos lucros gerados pelo comércio de especiarias com as Índias. Assim, do ponto de vista econômico, as riquezas levadas a Portugal nos primeiros anos após 1500, papagaios, produtos da terra, artefatos indígenas e pau-brasil, não se comparavam aos lucros provenientes das mercadorias orientais. Segundo o historiador Mário Maestre, em 1993, a carga de Cabral levou das Índias para Portugal, equivalente em valor a 7 vezes mais que o carregamento do Brasil. Antes de passarmos para a próxima página, nós vamos analisar um pouquinho
as rotas portuguesas e o Império Colonial Português. Então acompanhe no mapa essas rotas. Nós vamos encontrar as primeiras rotas, né, costeando aqui a África, e depois, ainda pela costa da África, mas já no Oceano Índico, até chegar às Índias, a Calicut, na Índia, depois passando pelo Oceano já Pacífico, chegando até as ilhas do Pacífico, né, chamada Rota da Pimenta. E depois o traçado que fez o Pedro Álvares Cabral, de Portugal até a costa brasileira, e depois seguindo também o caminho para as ilhas. Lembrando que esse assunto não é algo de desconhecimento de vocês, né? A gente trabalha esse assunto de colonização portuguesa já no ensino fundamental 2. Então vocês já viram em algum momento da vida sobre esse conteúdo e agora a gente está relembrando no ensino médio, né? Então nós temos aqui um detalhe que a gente precisa relembrar. A chegada dos portugueses no Brasil foi intencional ou foi ocasional? Foi uma questão de ocasião, né, de acaso, ou foi intencional? Basta a gente lembrar que Cristóvão Colombo chegou na América 8 anos antes. Se Cristóvão Colombo chegou 8 anos antes, os portugueses chegaram 8 anos depois, em 1500, então os portugueses já sabiam da existência das terras. Então a gente sabe que a chegada dos portugueses na América, no Brasil mais especificamente, não foi uma questão de acaso, mas de intencionalidade, né? E depois nós vamos encontrar o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, que vai dividir as terras entre portugueses e espanhóis, que na época se achavam os donos do mundo conhecido para a época, que foi objeto de questionamento pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos holandeses, e que vai provocar nesses povos também a invasão de terras. Nós vamos seguir para a próxima tela. Na página 18, nós temos um trecho do livro do escritor Eduardo Bueno, na obra Náufragos, Traficantes Degredados, as primeiras expedições no Brasil, que traz uma informação importante sobre a expedição de Cabral. Vamos lá. Informa que a carga que Cabral trouxe das Índias após achar o Brasil, e se achar a gente precisa discutir, continha pimenta, gengibre, noz moscada, almíscar, açafrão, sândalo, âmbar, seda, porcelanas, além de alguns diamantes, pérolas e rubis, e estava dividido em 3 caravelas, mesmo com o naufrágio de 9 das 13 embarcações que partiram e a perda de 1000 homens nas lutas travadas nas Índias e em naufrágios. O valor das mercadorias superou 2 vezes o gasto com a expedição. Dessa forma, os esforços em colonizar o Brasil a partir de 1530 estão relacionados à crise no comércio com o Oriente, a chegada de franceses ao nosso litoral, endereço no pau-brasil, e a necessidade de descoberta de novas fontes de riqueza, especialmente ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que a gente precisa atentar aqui nesse trechinho? A narração que o Eduardo Bueno faz
sobre os motivos que fizeram com que o Brasil ficasse esquecido durante 30 anos pelos colonizadores portugueses. Por quê? Porque eles vão traçar como principal meta a expansão da fé católica e encontrar riquezas lá no território das Índias. Depois a gente tem um contexto de 1530 a 1530, o comércio com o Oriente era extremamente lucrativo. Então, fazer comércio entre a Índia e a Europa era muito mais rentável do que levar produtos do Brasil, produtos nativos do Brasil para a Europa. Não houve interesse, né, em colonizar o território até 1530, porque nesse período eles estavam preocupados com o comércio das Índias. Em 1532, o Brasil começa a ser ocupado pelos portugueses devido às invasões, principalmente de franceses, posteriormente de ingleses, e depois nós vamos ter um período ainda de holandeses. Nós vamos ter 3 elementos que vão ocupar o litoral brasileiro nesse período aí. Nós vamos encontrar os náufragos, que são aqueles que sobrevivem aos naufrágios dos navios e são empurrados pelas marés até o litoral brasileiro. Os exploradores que vinham da Europa com o objetivo, né, eram aventureiros, vinham por conta própria ou financiado por algumas empresas exploradoras em busca de riquezas naturais, mas não tiveram tanto êxito, ou quase nenhum êxito. E os degredados. Quem eram os degredados? Os degredados eram aquelas pessoas que foram condenadas por algum crime em Portugal e como castigo, como pena, eram mandados para viver no Brasil para o resto das suas vidas. Eram trazidos no litoral brasileiro, deixados, abandonados à sua própria sorte. Então a gente vai encontrar alguns degredados. Se a gente fizer uma pesquisa, tem alguns degredados que tiveram alguns destaques aí na história do Brasil, passando a conviver com a própria população indígena, sendo acolhidos e vivendo pacificamente entre eles. A relação com os indígenas era uma relação de escambo. Né? O que é uma relação de escambo como meio de comunicação inicial? O escambo é uma troca. Mas que tipo de troca é essa? Justa. Pelo contrário, é uma troca, voltando a falar do escambo, né? O escambo é um tipo de troca, não é uma troca justa. É uma troca bastante injusta. Né? É uma forma de estar enganando a população indígena na época. Então trocava-se quinquilharias, espelhinhos, colheres, facas por grandes carregamentos de pau-brasil. Então era uma forma bastante exploratória da mão de obra e das riquezas naturais que o Brasil possuía. Nós vamos agora passar para os primeiros contatos e exploração das terras, lá na página 18. Desde as primeiras viagens de exploração e o contato com os povos das terras americanas, muitos viajantes tentaram explicar o que vieram e viram no denominado Novo Mundo. Navegadores, exploradores, colonos, religiosos, entre outros, registraram suas experiências em cartas, diários ou correspondências oficiais destinadas à coroa. A publicação de tais documentos e registro muito contribuiu para o estudo histórico do período que estamos abordando. Então, o pouco que a gente tem dessa época são justamente os relatos
contidos em cartas encaminhadas ao rei de Portugal, por exemplo. A mais famosa delas é a carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, que é considerado, né, a certidão de nascimento do Brasil. Ela contém todos os argumentos da chegada dos portugueses ao território brasileiro. Além dos registros dos europeus, também os indígenas contribuíram para o entendimento de sua cultura e organizações por meio de vestígios e da história oral. Entretanto, muito sobre os indígenas não é repassado por meio do olhar colonizador europeu. Desde o achamento, esse achamento a gente precisa discutir, né, porque o Brasil não foi achado, foi oficialmente tomado posse. Os portugueses foram impressionados com a natureza e os povos da nova terra. Nos anos seguintes, cronistas registraram com grandeza e espanto a fauna e a flora do Brasil. Os hábitos e modos de vida das populações indígenas foram escritos em crônicas do primeiro século da colonização. Então, só para a gente voltar um pouquinho, por que o Brasil não foi achado, mas foi tomado posse? Por quê? Porque em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano e em 1500 os portugueses chegaram no Brasil. Então, 8 anos depois, os portugueses já sabiam da existência das terras na América e simplesmente vieram para tomar posse daquele pedaço de terra que eles julgavam ser donos, através do Tratado de Tordesilhas, primeiro da Bula Intercoetera, que não atestava a existência de terras, né, porque a linha do traçado da Bula Intercoetera dava no meio do Oceano Atlântico, e os portugueses sabiam que lá não existiam terras, mas que a 270 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde haveriam terras e seriam as terras brasileiras. Então os portugueses tomaram posse das terras do Brasil e não foi achado, encontrado, simplesmente como a gente costuma dizer. Então o descobrimento não é uma forma correta de nós falarmos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Não foi um acaso, foi intencional. Bom, nesse slide nós temos aqui, então, as primeiras expedições dos europeus chegam no Brasil, tomam posse das terras brasileiras. Nós vamos encontrar aqui essas primeiras expedições, são expedições exploradoras, apenas para certificar-se das terras. Os registros, esses registros vão ser através de cartas, de diários, diário de bordo, por exemplo, das embarcações, e correspondências oficiais a Portugal. Um detalhe que chama atenção é o exotismo, né? O exotismo de exótico, daquilo que pulava aos olhos por conta da estranheza de riquezas. O estranhamento dos hábitos indígenas, né? O fato deles estarem nus, o fato deles se banharem várias vezes por dia, de dormirem em redes, enfim, dos seus hábitos alimentares e tudo mais. E o deslumbramento com a riqueza da natureza, né, que são dois fatos importantes também. Existem alguns relatos, existe um poema importante que chama-se Erro de Português, que diz mais ou menos assim: quando os portugueses chegaram no Brasil, debaixo de uma bruta chuva, o português cobriu o índio. Que pena, fosse um dia de sol, o índio teria despido o português.
esse poema fala um pouquinho desse primeiro encontro entre portugueses e população nativa do Brasil, né? Aqui a gente tem um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram, mas não parte deles haver falar nem entendimento que aproveitasse. Por mar quebrar na costa. É interessante que vocês se deparem um pouquinho com a carta do Pero Vaz de Caminha, façam uma leitura. Tem até uma campanha dos Correios, quando o Brasil completou 500 anos, que conta a carta do Pero Vaz de Caminha. É uma narração muito bonita, com imagens do Brasil, da natureza brasileira, e que narra alguns trechos da carta do Pero Vaz de Caminha. Acho que é válido vocês fazerem essa análise. Tá? Procurem no YouTube, carta do Pero Vaz de Caminha, propaganda dos Correios, Brasil 500 anos. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Nesse slide nós temos aqui um quadro famoso. Esse quadro do Oscar Pereira da Silva. Ele se encontra no Museu Paulista da USP e retrata o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Então aqui nós temos um retrato do desembarque dos portugueses no litoral brasileiro. Lógico que isso aqui é do ponto de vista das narrativas contidas nos diários, na carta do Pero Vaz de Caminha, nos diários de bordo e nos relatos de época, porque o quadro foi pintado há muito tempo depois do ocorrido. Então, na verdade, um retrato falado daquilo que ocorreu, não é in loco. Então, assim como o quadro da independência do Brasil, ele também não retrata exatamente a realidade do momento. Ele é um quadro pintado muitos anos depois do fato ocorrido. Então, o quadro do descobrimento também é um quadro pintado depois do fato ocorrido, muitos anos depois. Mas retrata o espanto, o choque de culturas, Basta a gente ver aqui todo a indumentária, os vestimentas, Tem até um indivíduo aqui com uma roupa que parece mais esse indivíduo que está aqui, todo paramentado com uma roupa de proteção. E aqui nós temos os portugueses também com roupas cobrindo todo o corpo, mais apropriada para o frio. E na praia nós vamos encontrar os indígenas seminus. Na verdade, esse quadro ele disfarçou um pouquinho a realidade, porque os indígenas estavam nus e não com tangas, como retratado aqui no quadro. O quadro já distorce, vocês podem perceber,
um pouco muito, né? Não é nem um pouco, é muito da realidade. Mas a gente tem que analisar o contexto do período em que ele foi pintado. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente tem um fragmento do texto do Albert Ecoute. Aqui nós temos dois contextos importantes para se analisar: o texto e o quadro. O texto. Os portugueses encontraram animais desconhecidos considerados tão exóticos que merecem destaque nos relatos enviados à Europa. Aí nós vamos encontrar um texto do historiador Sérgio Buarque de Holanda e o quadro do Albert Ecoute de 1640. Então, já é um quadro de 140 anos depois da chegada dos portugueses, né? É um quadro bem já quase um século e meio depois dos portugueses terem chegado ao Brasil, pintado por um holandês. Aliás, perdão, por um dinamarquês. O historiador Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Raízes do Brasil, escrita em 1995, ressalta que os portugueses adequaram e recriaram seus hábitos e seu cotidiano de acordo com as condições encontradas na América durante o período de colonização. Podemos citar como exemplos a substituição do pão de trigo pela farinha de mandioca, a adoção do hábito de dormir em redes e o cultivo da terra segundo algumas técnicas indígenas, e a construção de casas com os materiais disponíveis na colônia. Alimentos como mandioca, milho, aipim, feijão, batata e cará foram incorporados à alimentação. Importantes também foram o amendoim, que substituiu as castanhas em doces e confeitos de origem portuguesa, e as pimentas, que passaram a ser misturadas em diversas preparações de carnes, pescados e legumes. As frutas, em especial caju, abacaxi e banana, eram bastante apreciadas e completavam a base da alimentação dos colonos. A diversidade de caça e pesca provia os colonos e indígenas das proteínas necessárias, mas também escondia perigos, tanto na forma de grandes felinos como nas diminutas formigas, saúvas e bicho de pé. E aí a gente tem o retrato das frutas, né? Aqui a gente tem o quadro do Albert Ecoute, abacaxi, melancias e outras frutas. Quadro de 1640, um óleo sobre tela, que está no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. Próximo slide. Bom, nesse próximo slide, a partir dele, nós vamos falar sobre os povos indígenas. Antes de falarmos sobre os povos indígenas, vocês vão encontrar na apostila, na página 19, um exercício Organize as Ideias. Tem duas questões objetivas, com alternativa A, B, C, D e E, para que vocês respondam. Ele já está disponível lá na plataforma do Google Classroom para vocês fazerem as respostas. Os povos indígenas, página 20. O primeiro relato que temos a respeito do encontro entre indígenas e portugueses está registrado na carta ao rei Dom Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha, na data de 1º de maio de 1500, sobre o achamento das terras da recém-nominada Ilha de Veracruz. A esquadra de Cabral teve contato com os Tupinambás, um dos povos tupis-guaranis que tinha uma base linguística comum. Nós vamos ter troncos linguísticos, né?
povos indígenas cuja base da língua é a mesma, o Tupi-Guarani, e que vão se espalhar por outras nações. Para compreender o processo de colonização do Brasil e a formação das estruturas política, econômica e social, é de grande importância estudar algumas das características dos povos que habitavam nossas terras, antes da chegada dos colonizadores. Então nós vamos encontrar aqui os registros dos europeus, né? O que a gente tem de informação sobre os povos indígenas lá da chegada dos colonizadores portugueses a partir de 1500. Nós temos justamente o registro dos europeus e os vestígios deixados por esses povos indígenas. Esses dois fatores vão resultar no quê? Em informações sobre a cultura e organização dos povos indígenas desde a chegada desses portugueses. O que nós temos de informações sobre eles na atualidade, dos povos primitivos, né, dos indígenas de 1500, é através dos registros, dos relatos e dos vestígios. Os povos tupis faziam parte do tronco linguístico tupi e os tupinambás, também os tupiniquins. Os primeiros grupos a entrar em contato com os portugueses são os povos tupis. Habitavam diversas regiões do território do Brasil, principalmente o litoral do Brasil. Uma característica importante: os tupinambás eram nômades, ou seja, perambulavam de região em região. Bom, continuando aqui então, os homens eram responsáveis pela limpeza do terreno, caça, pesca. Eles eram polígamos. O que significa isso? Um homem casado com várias mulheres. O casamento era feito por aliança política, né? Já havia uma noção de política, embora a noção de política indígena era muito diferente da nossa, lógico, mas havia uma noção de interesse político, de grau de superioridade, de grau de hierarquia, de tomada de decisões, né? Um conselho de anciãos que tomavam as decisões, embora essas decisões eram tomadas de forma bastante democrática, podemos dizer assim, com a participação da maioria da população, mas havia um conselho dos mais velhos. As mulheres tinham suas tarefas, eram responsáveis pela coleta de alimentos, pela fiação, tecelagem, a cestaria, né? A construção de cestas, de jarros, utensílios domésticos de modo geral. Cuidados como a morada e a criação das crianças, né? O cuidado de toda a educação das crianças estava destinada às mulheres. E havia um ritual bastante praticado, que é a antropofagia, um ritual de valor simbólico, que muitas vezes se confundem a antropofagia com o canibalismo. Não tem necessariamente o mesmo significado. A gente precisa tomar cuidado para não tornar o termo sinônimos. Antropofagia e canibalismo não são necessariamente a mesma coisa. E, historicamente falando, tem conotações diferentes, né? A antropofagia tem um valor simbólico,
a partir do momento que eles comiam a carne humana, normalmente era a carne do seu inimigo, ou às vezes de um próprio indivíduo do grupo, ele tinha um valor simbólico que eles estavam adquirindo as forças internas daquele oponente ou mesmo do membro do grupo. Então não era simplesmente para satisfazer a fome, mas era para satisfazer a alma, embora eles não tivessem essa noção de alma. A troca de presentes marcou o primeiro contato com os portugueses pelo escambo, conforme a gente já falou no slide anterior. Então aqui a gente tem aqui muito praticado pela população entre os portugueses e os indígenas. Nesse slide, nós vamos encontrar a distribuição das nações indígenas no século XVI. Então, nós vamos encontrar vários grupos. Alguns grupos são remanescentes, ou seja, ainda existem nos dias atuais. Nós ainda temos esses grupos. Felizmente, nós ainda contamos com a presença desses grupos. E nós vamos encontrar, por exemplo, os Tupi-Guaranis, essa faixa amarela aqui no litoral, o tronco G, mais na região do interior, a segunda faixa, Aruac, na região do Amazonas, do Pará, Rondônia, do Amapá, também um pouco aqui na região do Mato Grosso do Sul, Caraíba, na região amazônica, Cariri, até dar o nome a uma região do Nordeste, o Sertão do Cariri, Pano, já na divisa com o Peru, Tucano, uma faixa que compreende a região aqui do Amazonas, Charrua é tribo indígena do sul do Brasil, lá na divisa com o Uruguai, e outros grupos menores, que aí a gente tem várias misturas, a gente não pode denominar exclusivamente uma única etnia, vários grupos étnicos de tribos diferentes. Essa é a distribuição das nações indígenas no século XVI e que muitos ainda são remanescentes, ou seja, ainda existem no território brasileiro. Vamos ao texto da página 20. Os historiadores Laima Mesgraves e Carla Bazanelli Pinsky, com base nas crônicas da época, apontaram algumas semelhanças e diferenças entre as diversas nações. A primeira semelhança reconhecida foi a língua. Então, a língua aqui, o tronco Tupi-Guarani, é uma semelhança. Houve a percepção de que, mesmo falando línguas diferentes, os indígenas do sertão e do litoral compartilhavam uma língua geral, o tupi. Explica também que ao longo do litoral habitavam dois grandes grupos, tupis e guaranis. Porém, em alguns pontos havia o domínio dos tapuias em um grupo que não falava a língua tupi-guarani. Nós vamos encontrar, por exemplo, o tupi-guarani, o guarani mais especificamente, no Paraguai. O Paraguai se fala ainda, o Guarani é uma língua falada no Paraguai como uma segunda língua, uma língua materna, um dialeto, vamos dizer assim.
Explicam também que ao longo do litoral haviam dois grupos, né, Tupi-Guaranis, que haviam o domínio dos tapuias, que era um grupo que não falava o tupi. Então a gente tem um grupo diferente aqui que os tapuias. Os goitacás, ou botocudos, os aimorés, os charruas e os tremembés, na sua maioria, não praticavam antropofagia, mas eram compostos de grandes guerreiros, detentores de táticas muito diferentes. Os goitacás e os aimorés ocupavam o antigo território dos tupiniquins e resistiam à conquista dos colonizadores europeus com sucesso até o século XIX. Os índios botocudos, por exemplo, eles ainda existem aqui na região amazônica. E um detalhe importante sobre os índios botocudos é que são índios que usam uma bordana, usam um bastão de madeira e se defendem com esse bastão de madeira. Então nós temos relatos, por exemplo, de agentes da FUNAI que tentaram entrar em contato com essa população nativa, até mesmo para contagem e proteção desses remanescentes, e acabaram sendo recebidos a pancadas. E alguns desses agentes foram mortos por esses índios, os botocudos, com golpes desses porretes na cabeça. Não por maldade, né? Muito pelo contrário, vocês podem até dizer assim, nossa professor, mas eles assassinaram os agentes da FUNAI. Não, é uma forma de defesa. Eles não conheciam os agentes, para eles é um povo estranho, está invadindo o seu território, e a primeira reação foi a de se defender. E essa defesa implicou na agressão física, né? Então acabaram ocorrendo algumas mortes no encontro entre agentes da FUNAI e essas tribos remanescentes. O modo de vida, a organização social, familiar e espacial, a divisão de tarefas, a alimentação, os hábitos sociais, as guerras e a antropofagia foram descritos pelos europeus e ajudam estudiosos a reconstituir o cotidiano dos indígenas brasileiros do século XVI. Então, mais uma vez, nós vamos encontrar nos relatos, nos diários da época, nas gravuras, as informações desses povos. Muitas das descrições dos habitantes da Terra demonstram a beleza e o aspecto saudável dos indígenas, mesmo que a nudez tenha causado espanto nos europeus. As feições bem feitas, os cabelos, as pinturas e os enfeites, a robustez e a saúde foram características ressaltadas pelos cronistas. Na carta do Pedro Vaz de Caminha, nós vamos encontrar riquezas de detalhes desses povos nativos. O corpo sendo detalhado pela sua beleza e pela sua desenvoltura física, por conta da natureza em que viviam no território brasileiro. Nós vamos falar um pouquinho dos tupinambás. Vamos para o próximo slide. Os tupinambás viviam em comunidades seminômades, ou seja, então eles já havia a ideia de fixação temporária em um determinado território. Eles não eram totalmente nômades, eles não viviam perambulando pela floresta. Eles já fixavam pequenas habitações em alguns locais. Mudavam-se quando os recursos naturais se esgotavam, como a caça, a pesca, a coleta e a produtividade do solo.
não possuíam propriedade privada, apenas armas e enfeites. Então eles não eram ligados diretamente à questão de possessão de bens, né? De posse de bens, de atribuir propriedade privada. Pelo contrário, eles eram desprovidos dessas possessões. Eles apenas ocupavam as terras até o seu esgotamento, o território até o seu esgotamento, seja de caça, de pesca, de coleta e até o solo se exaurir. A partir do momento que não tinha mais o que oferecer, eles mudavam para outra região em busca de alimento e sobrevivência. Então era apenas uma mudança meramente baseada na sobrevivência. O trabalho nas aldeias era dividido em atividades masculinas, limpeza do terreno para a construção de aldeias, caça, pesca, corte de lenha e guerra. E femininas, coleta de alimentos, preparo do terreno para o plantio, cultivo, transporte da colheita, fiação, tecelagem, produção de cestarias e cerâmica e cuidados com a caça e as crianças. A poligamia era uma prática comum entre os guerreiros e os chefes, segundo o historiador Raimundo Campos. Entretanto, a maioria dos homens tinha relação monogâmica. Cada esposa possuía um espaço próprio na moradia e uma horta para cuidar. As mulheres deviam se submeter aos homens e muitas vezes se casavam constituindo alianças políticas. Essa prática social de formação de alianças nem sempre foi compreendida pelos europeus. Eu já tinha explicado esse contexto no slide anterior, mas só para relembrar, então, era uma poligamia, mas que nem sempre era levada ao pé da letra. Nem sempre, não era obrigatório, era consensual, ou seja, era permitido a poligamia, mas não era obrigatório. E as esposas eram submissas aos maridos. E os casamentos já tinham uma conotação de cunho político e social. O cuidado e a educação das crianças eram de responsabilidade de todos os adultos. As grandes decisões eram tomadas em conjunto pelos homens em uma assembleia em que os anciãos eram ouvidos até que se chegasse a um consenso. Então era buscado, por exemplo, uma unanimidade na decisão, na tomada de decisões dos assuntos que eram levados para aquele grupo resolver. Enquanto que praticamente 100% dos líderes que estavam presentes não resolviam por aceitar aquela decisão, o assunto não era resolvido. Então tinha que chegar a um consenso em que todos concordassem. Na ausência de um chefe indígena que fizesse as vezes dos monarcas europeus, entre os indígenas, as decisões eram tomadas pelos conselhos de guerreiros e anciãos. As negociações e o contato entre portugueses e indígenas eram iniciados sempre com troca de presentes. Então, essa prática ainda hoje está presente na nossa sociedade, né? É comum a gente encontrar reuniões de grandes líderes que antes da tomada de uma decisão trocam-se presentes. Normalmente esses presentes estão relacionados com algum artigo de grande importância do país, né? Se um líder do Brasil, por exemplo, se encontra com um líder dos Estados Unidos ou de um outro país, sempre é uma troca de presentes relacionado com aquela nação, né? Normalmente a gente vê o governo brasileiro, inclusive o atual, conversando com Donald Trump e entregando camisa da seleção brasileira com o nome do presidente Trump nas costas, porque querendo oferecer
um dos nossos maiores símbolos sociais e do esporte, que é o futebol, como presente antes de iniciar uma conversa política. Essa é uma prática que os indígenas também faziam. Antes de começar uma conversa política, havia uma troca de presentes, né? Nós herdamos dos indígenas também essa prática. Aqui nessa imagem nós temos uma gravura, uma ilustração integrante da obra História de um Viajante, feita na terra do Brasil, também chamada de América, na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Índios caraíbas com um papagaio e um mico. É uma gravura em metal. E aqui nós temos um destaque, né? Eu coloquei aqui para vocês até uma setinha. Nós temos aqui o papagaio, que até por algum tempo deu nome à terra, a terra dos papagaios. E o mico, aqui embaixo, que também era bastante apreciado pelos europeus, o macaquinho, né? E um índio da etnia caraíba. O papagaio foi um dos grandes produtos de exportação dos primeiros tempos de exploração das terras. Na época, o Brasil era conhecido pelo nome de Terra dos Papagaios. Ainda bem que mudou, né? Já pensou como seria o nosso nome pátrio, né? Como será que nós seríamos chamados? Em vez de brasileiros, seríamos chamados de papagaios? Seria bem cômico, né? Mas o Brasil passou por vários nomes até chegar à denominação de Brasil. Ilha de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, e até chegar à denominação de Brasil. Isso levou um certo tempo. Vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, nós vamos encontrar também uma figura do Theodore de Bry, Vila de Índios na cidade de Pomerode, de 1590. É uma gravura colorida, tá no Marines Museu da Virgínia. Uma aldeia tupinambá ilustrada por Theodore de Bry, em que se pode ver ao centro a representação de um sacrifício ritual, ao mesmo tempo em que outras pessoas realizam seus afazeres cotidianos. As aldeias eram circulares, protegidas por paliçadas, com uma espécie de praça central cercada de malocas, residências coletivas habitadas por várias famílias. Então nós vamos perceber aqui que enquanto existe um ritual antropofágico no centro da imagem, nós vamos encontrar aqui no centro dessa imagem um ritual antropofágico. E ao redor as pessoas continuam a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Um detalhe importante, nós temos aqui uma aldeia fechada com paliças, um forte, uma fortificação. Essas paliças são feitas de madeira. E as casas, a maloca ou as ocas, são construídas ao redor, dentro dessa cercania de madeira. Era uma forma de se proteger e ao mesmo tempo de organizar a tribo.
tem um filme nacional que mostra muito bem essa história, essa convivência dentro de uma tribo que pratica a antropofagia. Chama-se Hans Staden. É um filme nacional, produzido no Brasil, muito bem elaborado, porém é um filme que teoricamente não aconselhável, porque ele é 100% do filme, toda a população indígena está nu, inclusive o próprio Hans Staden, que se torna prisioneiro da tribo e todo dia inventa uma história diferente para não ser devorado pelos indígenas. É uma história muito interessante, mas por questões de faixa etária eu desaconselho. Mas a história do Hans Staden vocês podem pesquisar que vocês vão entender esse processo. Vamos para a próxima tela. Nessa próxima tela, nós temos aquele ritual de antropofagia que eu tirei da tela anterior, está ampliada nesta tela. Tá? Então aqui a gente vai encontrar um fragmento da tela do Theodore de Bry, América, nativos americanos em banquete antropofágico. Esse termo banquete, ele acabou por criar essa falsa ideia de que o canibalismo era uma prática de alimentação. Então a gente tem aqui o banquete, que vai fazer com que as pessoas, erroneamente, acabem atribuindo o fato de comer carne humana ao saciar da fome. Não era essa a verdadeira intenção. Né? Por trás dessa prática havia um ritual mágico, um ritual religioso, a gente pode assim dizer, praticada pelos indígenas, e não uma prática feita simplesmente como um banquete. Alguém vai se alimentar, mesmo porque a gente vai encontrar aqui crianças, adultos, né? Homens, mulheres, e aqui as pessoas se alimentando das vísceras do oponente. Normalmente era um inimigo, ou então um guerreiro muito respeitado pela tribo, ou um chefe, um ancião muito respeitado, que depois de morto era consumido, porque eles acreditavam que consumindo a carne, eles estavam consumindo as forças, as virtudes que essas pessoas possuíam, passavam a fazer parte da sua constituição espiritual e física. Né? Então, o Theodore de Bry ilustrou a imagem dos nativos americanos em banquetes antropofágicos com base na leitura. Com base na leitura, ele não viu em loco, ele não estava lá, ele fez isso com base na leitura da obra de Hans Staden, esse que eu acabei de citar para vocês do filme. Um viajante prussiano, né, da Prússia. Alguns livros vão trazer o Hans Staden como alemão. Eu cresci conhecendo como alemão, mas ele é prussiano, que foi capturado pelos nativos antropofágicos, mas conseguiu reverter a situação e sair vivo de seu cativeiro. Porque existe toda essa história
de covardia que o Hans Staden demonstra dentro da tribo, e por ser covarde não foi devorado. A tribo não queria adquirir a covardia que estava no Hans Staden da sua constituição física. Existe também um outro filme que conta um pouquinho dessa história de antropofagia. Também é um filme nacional, esse já é bem mais antigo, uma produção bem antiga do cinema brasileiro, que chama-se Como Era Gostoso o Meu Francês. Esse filme também mostra a trajetória de um francês que é devorado pelos indígenas, canibais, antropófagos, na verdade, né? Que praticavam antropofagia. Então tem 2 filmes aí que mostram essa realidade. Também é um filme que inadequado para se passar em sala de aula por questões de cenas de nudismo, mas que retrata, a gente está falando da questão da antropofagia, né? Vamos para a próxima tela. Vamos para a página 24. Na página 24, nós temos lá o texto que fala sobre a presença dos portugueses. Então, apesar dos interesses portugueses estarem voltados para o comércio com o Oriente, nas primeiras décadas do século XVI, o rei de Portugal organizou uma série de expedições exploratórias da costa, como de Gonçalo Coelho, em 1501, 502 e 1503 a 1504, da qual participou Américo Vespúcio, além de fazer o reconhecimento do litoral e nomear os principais pontos geográficos. Esses viajantes também produziram mapas. O escambo serviu de ponto de contato e comunicação entre os navegadores e os indígenas, além de visar a troca de produtos da terra para o Brasil, aves e animais, por machados, facas, anzóis, pregos, foices, espelhos, entre outros, os quais eram bastante apreciados pelos indígenas. Então, lembrando para vocês, a prática do escambo, que eu já havia explicado anteriormente, mas que não custa lembrar, o escambo, que era uma troca injusta, né? Por que uma troca injusta? Porque era uma forma de trocar bens de valor, principalmente as cargas de pau-brasil, por bens de valor irrisório, como pentes, espelhos, facas, pregos, coisas bem simples, mas que para a população indígena era atraente pela novidade. A colonização só foi iniciada a partir de 1532. Então a gente tem, antes da colonização de 1532, nós temos 2 colonizações, ou melhor, 2 expedições exploratórias. Essas são expedições que vieram para explorar os recursos naturais da costa brasileira. Quais recursos eram esses? Os bens naturais propriamente ditos. Então, certificar-se do que havia de riqueza nas terras brasileiras. Então, nós temos as expedições de 1500 e 1502, e depois, entre 1503 e 1504, por Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio, que também participa dessa expedição. A colonização de 1532, em decorrência dos portugueses não terem descoberto metais preciosos no período mencionado, e da extração de pau-brasil não necessitar de estabelecimento de famílias portuguesas na colônia.
Antes dessa data, permaneceram no Brasil apenas alguns náufragos, exploradores e degredados, os portugueses condenados a viver fora de Portugal, conforme eu já havia explicado. O pau-brasil, existente em grande quantidade na Mata Atlântica, foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses em nossas terras. Ela era utilizada na Europa para tingir tecidos, fabricar móveis e caravelas, e a sua comercialização atingiu valores consideráveis na Europa. Então nós vamos ao quadro aqui, que vai mostrar esse resumo dessa exploração do litoral brasileiro. Então nós vamos encontrar aqui o pau-brasil, que existia em grande quantidade, foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses, era utilizada para tingir tecidos, a madeira para a construção de móveis e caravelas, por ser uma madeira resistente, bastante apreciada na Europa. Despertou o interesse de outros povos, então não foi só os portugueses, os ingleses e franceses, também os holandeses vão se interessar pelo pau-brasil. Sua extração dispensava o estabelecimento de famílias na colônia. Por que que dispensava? Porque essa produção de pau-brasil estava no litoral, então era fácil o acesso às reservas, né, à floresta que fornecia a madeira do pau-brasil. Os indígenas cortavam o pau-brasil e transportavam a madeira do interior para o litoral. Para isso foram construídas feitorias. Essas feitorias eram cercanias feitas pelos colonizadores portugueses para armazenar o pau-brasil e também se protegerem de possíveis ataques de corsários, né? Os corsários seriam os piratas, principalmente os franceses e ingleses, e de algum ataque de tribos indígenas. Então ela tinha a função de fortificações, eram fortes, e ao mesmo tempo eram depósitos de madeiras e outros produtos que aguardavam a embarcação para a Europa. Eram armazéns destinados para exportação de produtos tropicais. Próxima tela. Nós temos nessa tela uma foto do tronco e parte da copa de uma árvore de pau-brasil, né? O tronco. A árvore de pau-brasil, a denominação Brasil, cor de brasa, está vinculada à cor avermelhada do cerne da planta. O cerne é justamente a madeira, a parte mais dura, né, mais resistente da planta. Dessa parte do tronco extrai-se tinta de cor avermelhada que serve para o tingimento de tecidos. A grande quantidade desse tipo de árvore encontrada em nosso litoral originou a denominação do país. Daí, Brasil, brasileiro. Melhor do que papagaio, né? Não seríamos terra dos papagaios. Próxima tela. Nesse slide, nós vamos encontrar as áreas que produziam o pau-brasil. Então, nós temos uma extensa área que vai do litoral do atual estado de Pernambuco até o sul da Bahia.
passando já, chegando mais próximo passando o Rio de Janeiro, passando o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, chegando já no território do estado de São Paulo, na divisa aqui quase com o estado de São Paulo. Então a gente tem lá as terras em amarelo, toda essa região aqui em amarelo, seriam as terras portuguesas no continente americano, né, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. A área em vermelho, área de ocorrência de pau-brasil. Então, nessa área aqui nós temos toda a produção de pau-brasil, feitoria de Igaraçu, feitoria de Santo Aleixo, feitoria de Todos os Santos, na Bahia, né? Bahia de Todos os Santos, feitoria de Cabo Frio no Rio de Janeiro, e terras pertencentes à Espanha. Lembrando que essa área pertencia ao governo espanhol, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que essa linha era uma linha imaginária que depois vai ser gradualmente transpassada ou ultrapassada pelos portugueses em direção ao interior, até que o Brasil ganhe o contorno do território atual. Vamos para a próxima tela. Nessa tela nós temos duas ilustrações. A primeira a gente já mostrou, nós já estudamos um pouquinho, né? Que é a chegada dos portugueses, uma tela de 1500, que retrata 1500, a chegada dos portugueses, do Oscar Pereira da Silva, é o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Em 1532, nós temos a expedição do Martim Afonso de Souza. Em 1534, nós temos o sistema de capitanias hereditárias, a gente já vai falar sobre elas. Em 1549, nós temos o governo geral. Então, nós vamos percebendo que num espaço de tempo de pouco mais de 17 anos, 1532 e 1549, nós vamos encontrar 3 tipos diferentes de administrações no território brasileiro. Por que será que nós tivemos 3 tipos diferentes de administrações? Porque elas não deram certo. E qual seria a razão delas não darem certo? Nós já vamos conversar sobre esse motivo a seguir. Antes a gente vai visualizar aqui a tela. Benedito Calixto, Fundação de São Vicente, também está no Museu Paulista da USP, e ela mostra a construção, né, a fundação da cidade de São Vicente, uma das cidades mais antigas do Brasil, né, São Vicente, no litoral paulista. Vamos para a próxima tela. Nesta tela nós temos o quadro Fundação de São Vicente, já ampliada para facilitar a visualização. Não muda muito do quadro do desembarque do Cabral. Percebam que as nuances são parecidas, né? A ideia do índio também é parecida com a do primeiro quadro. O português também continua com os mesmos trajes, com as mesmas características, né? Aqui o português elitizado, que faz parte da elite, né? Que faz parte do comando. Aqui a gente tem uma população, mais ao fundo, já de uma população mais simples, mais subalterna, submissa. Aqui ao lado a gente tem
os índios seminus, né, com as tangas já um pouco aculturados, com a influência dos portugueses. Em São Vicente foram plantadas as primeiras mudas de cana-de-açúcar. O primeiro engenho que a gente tem notícia no Brasil é o engenho de açúcar de São Vicente. E também foi iniciada a criação de diversos rebanhos. Para promover o próprio sustento, os habitantes da vila precisavam coletar produtos nativos e cultivar roças com os produtos básicos para alimentação. Então a gente vai encontrar aqui em São Vicente o primeiro núcleo de povoamento no Brasil, propriamente dito como núcleo organizado, né? Sistematizado, desenvolvido com essa finalidade, voltada para essa prática. Um núcleo de povoamento propriamente dito. Agora já não é mais apenas com a intenção de exploração, com a intenção de buscar riquezas, mas com a necessidade de ocupação e povoamento, porque eles precisavam fixar moradia e passar um tempo. Então, vai surgir o primeiro núcleo de povoamento do país. Seguindo para a próxima tela. Nessa próxima tela nós temos um retrato do que seria os 3 sistemas que iniciaram a administração colonial no Brasil. A organização política colonial. Vamos para o texto. A exploração do pau-brasil chamou a atenção de outros europeus, principalmente dos franceses, que passaram a se aliar a grupos nativos para ter acesso à mercadoria. Para os portugueses, esse ato era considerado contrabando. Para os demais europeus, que não reconheciam a legitimidade da posse portuguesa na América, não haviam grandes problemas em explorar esse recurso, na época tão abundante no litoral brasileiro, e bastante relevante para a indústria têxtil europeia. Além da presença dos franceses em nosso litoral, realizando contrabando de pau-brasil, outros fatores levaram a coroa portuguesa a iniciar um projeto de colonização do Brasil, a queda dos lucros do comércio com o Oriente e a descoberta de metais preciosos pelos espanhóis. Diante da situação de perigo em que se encontravam as terras portuguesas na América, o rei D. João III organizou a expedição colonizadora de 1532. Chefiada por Martim Afonso de Souza, a expedição trouxe cerca de 400 pessoas que se estabeleceram na região do atual estado de São Paulo, para a fundação da primeira vila brasileira, São Vicente. Assim, o período anterior à colonização ficou conhecido como período pré-colonial, ou seja, antes da colonização das terras pelos portugueses. Então nós vamos ter aqui um período da pré-colonização, de 1500 a 1530, e a partir de 1532 o período da colonização propriamente dita, com a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, que vai fundar a cidade de São Vicente, a primeira cidade brasileira, a mais antiga cidade do Brasil, né? O primeiro núcleo de povoamento. A expedição colonizadora demonstrou que a colonização no Brasil exigia gastos imensos com os quais a coroa não tinha condições de arcar. A saída foi privatizar a colonização com a organização do sistema de capitanias hereditárias em 1534. Antes da gente falar da colonização pelas capitanias hereditárias, a gente precisa falar um pouquinho do motivo aqui da situação de perigo. Por que era uma situação de perigo? E essa situação de perigo fez com que o Brasil fosse colonizado? Porque havia as invasões dos ingleses e franceses no litoral brasileiro. E um outro fator importante foi que os espanhóis descobriram ouro e prata nas suas terras
na América, e isso fez crescer os olhos do governo português com a mesma intenção. Já que os espanhóis conseguiram ouro e prata, era provável que os portugueses também conseguissem a mesma proeza. Então, vamos explorar as terras no Brasil. Na página 26, de acordo com esse sistema de colonização, o sistema de capitanias hereditárias, os donatários recebiam o direito sobre uma faixa de terra, porém não eram considerados proprietários, pois a terra continuava pertencente à coroa. Aos donatários cabia basicamente protegê-las das invasões estrangeiras, estimular o povoamento e o desenvolvimento econômico. Esse sistema já havia sido implantado na Ilha da Madeira e Açores e também em feitorias da África. Portugal, inspirando-se nas experiências bem-sucedidas em outras de suas colônias, adequou a colonização do Brasil de modo que se reduzissem os riscos financeiros para a coroa, uma vez que concentrava os gastos iniciais da instalação de capitanias nas mãos de particulares. Foram divididos 15 lotes e distribuídos a 12 donatários que faziam parte da pequena nobreza, militares e burocratas ligados à coroa na África e nas Índias. Esse grupo deveria, com recursos próprios, comprar, equipar e armar os navios, arregimentar colonos e colonizar a terra. A construção de vilas e a defesa do território também ficava por conta dos donatários, que podiam distribuir sesmarias, concessões de terras, e essas concessões, em longo prazo, deram origem a grandes propriedades concentradas nas mãos de poucas famílias. Então, só para a gente entender, a organização do sistema de capitanias hereditárias, o território brasileiro foi dividido em 15 lotes. Esses lotes saíam do litoral e iam em direção ao Tratado de Tordesilhas. 15 lotes de terra foram doados a 12 donatários. Então, tinha 3 donatários que tinham 2 lotes de terras, e não 1. Eram pessoas ligadas à coroa portuguesa, eram fidalgos. Fidalgos são os filhos de algo ou filho de alguém que tinha posse. Então eram nobres ou burocratas, mas eles tinham várias implicações, várias obrigações. Na verdade, as terras não pertenciam a eles, continuavam pertencendo à coroa portuguesa. Eles só tinham o direito de explorar essas terras, mas tinham que arcar com todas o custo para fazer o uso dessas terras. E nós vamos ver que isso não vai dar certo. Apesar de alguns sucessos, o povoamento foi muito penoso e custoso. A pirataria, o relacionamento com os nativos, a falta de recursos humanos, as brigas internas, a diferença de solo e de clima, a extensão territorial e principalmente a falta de investimentos foram as principais dificuldades enfrentadas pelos donatários que não lograram êxito em colonizar o Brasil. Nós vamos ver depois, numa próxima tela, o mapa das capitanias hereditárias, e nós vamos perceber que houve capitanias que sequer foram ocupadas. As terras ficaram abandonadas do mesmo jeito no Brasil. Entretanto, 2 casos específicos podem ser citados como exemplos de sucesso: as capitanias de São Vicente e de Pernambuco, que prosperaram economicamente em virtude da produção de açúcar. As boas relações com os indígenas, construídas por meio de europeus, estabelecidos desde os primeiros tempos de contato nessa região, também favoreceram a permanência e o sucesso dessas capitanias. Das 15, apenas 2 prosperaram: São Vicente e Pernambuco. Antes da gente seguir, vamos dar uma olhadinha aqui, então, no quadro. Recapitulando aqui, então. A expedição... Vamos trocar a cor aqui. A expedição colonizadora, liderada por Martim Afonso de Souza, ela vai chegar em 1532, traz 400 pessoas e funda São Vicente. As capitanias hereditárias.
ela é de 1534, divide o Brasil em 15 lotes para 12 donatários. Vários motivos implicaram o fracasso: pirataria, conflitos, condições de clima, solo, falta de mão de obra, de investimento e a grande extensão territorial. E apenas duas, São Vicente e Pernambuco, prosperaram, produzindo açúcar, além da boa relação com os indígenas. E agora a gente vai falar um pouquinho do governo geral. Nós vamos ver que o governo geral vai ter maior presença da coroa portuguesa. Então, o governo português vai vigiar de perto, vai instituir a função de governador geral. Daí nós vamos ter funções, né? Nós vamos ter 3 funções bem importantes. O ouvidor-mor, que vai ter a função de ouvir as reclamações, né? Os militares, as funções administrativas, a população civil e os judiciários, o jurídico, né? Os juízes. Vai favorecer o surgimento de uma sociedade hierárquica, uma elite, e as câmaras municipais, as primeiras câmaras municipais com o governo local, né? Os edis, que vai dar origem hoje aos vereadores, são os primeiros governos da antiga colônia, ainda no início da colonização, no governo geral. Nós vamos ter 3 governadores gerais e nós vamos perceber que esses governos gerais vão durar um certo tempo, mas também não vão ser a melhor forma para o Brasil funcionar, dar certo. Então, vamos para a próxima tela. Aqui nós temos as capitanias hereditárias. Então, aqui a gente tem o limite das capitanias, né? Essa linha em vermelho é os limites dos territórios. Cada uma tem um tamanho diversificado. Isso também causou um problema, porque a capitania do Rio Grande era muito maior, por exemplo, do que a capitania de Itamaracá. A capitania de São Vicente era menor, então era mais fácil de ser administrada do que a capitania do Rio Grande. A de Pernambuco era maior, mas tinha outras vantagens. Aqui na região mais litorânea a gente vai encontrar o solo de Massapê, propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Aqui em São Vicente também a gente vai encontrar solo bom, clima bom, produção também da cana-de-açúcar. A população nativa, né, os índios que viviam nessa região, se adaptaram bem com o colonizador português, então vai favorecer o desenvolvimento dessa capitania. Vamos para a próxima tela. Eu já vou explicar esse cartoon para que vocês entendam a atividade. Partindo da necessidade de centralizar as ações de povoamento e ocupação em uma única instituição política administrativa, em 1549 foi instituído o governo geral, permitindo maior presença do Estado na colônia. O governador-geral era considerado o chefe da administração colonial, tendo funções militares, administrativas, civis e judiciais. Com o objetivo de fortalecer o Estado português no Brasil, o governador-geral também deveria auxiliar os donatários e os colonos no processo de ocupação das terras, combater as tribos indígenas rebeladas e defender o território de corsários e piratas, além de fomentar a busca de riquezas no interior por meio de expedições para encontrar metais preciosos. Essa ação da coroa iniciou um novo processo de colonização portuguesa na América,
favorecendo o surgimento de uma sociedade com a concentração de poder em nível regional nas mãos das elites econômicas rurais. No Brasil, foi possível verificar características e instituições que também existiram em Portugal e no mundo ibérico. Antes da gente passar o próximo slide, vamos analisar um pouquinho esse cartoon. Analise o cartoon e discuta com os colegas a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, assim como seus efeitos para a geografia do país. Então a gente tem aqui a conversa entre um donatário e outro. Precisamos fazer um mapa desta terra e dividir em pedacinhos. Aí um deles tem uma ideia. Você vai fazer esse trabalho. Alguns anos depois, esse trabalho vai virar um grande abacaxi. Por quê? Por que dividir o Brasil em várias faixas de terra virou um grande abacaxi? Essa é a resposta que vocês vão trazer para mim nesse cartoon e vão postar lá no Google Classroom. Vocês vão explicar por que dividir o Brasil em capitanias hereditárias não deu resultado. Nós temos essa resposta no slide anterior. 2 slides anteriores nós temos aquele quadro com o resumo e lá a gente tem a resposta. Por que não deu certo as capitanias hereditárias? Quais fatores fizeram com que essa divisão de terras, ao invés de resultar numa boa administração e ocupação das terras, resultou num grande abacaxi? Então pensem nesse quadro, nessas respostas e postem o exercício para mim. Vamos para o próximo. Essa é uma imagem clássica do pelourinho. O pelourinho é justamente o símbolo do poder. Aqui nós temos um pelourinho erguido num centro histórico da cidade de Mariana, em Minas Gerais. É uma foto de 2013. Era o local onde escravizados considerados rebeldes e criminosos eram açoitados pela autoridade. Então, se a gente observar esse pelourinho, nós vamos encontrar aqui a balança, Qual é o símbolo da balança? A justiça. Nós vamos encontrar do outro lado uma espada. Seria o poder. Aqui em cima, a coroa, o símbolo da monarquia portuguesa. Aqui embaixo, nós vamos encontrar o local, os agrilhões, o local onde o escravo era preso, amarrado, acorrentado, para ser açoitado. O que é açoite? Para que ele apanhasse em praça pública, levasse chicotadas nas costas, como forma de punição pública severa, para servir de exemplo para que nenhum outro escravo praticasse o mesmo ato, fuga, roubo ou insubordinação, por exemplo. Então o pelourinho era o sinônimo ou o símbolo de poder e de manter a ordem pública na época. O pelourinho existiu em várias localidades do Brasil. Também a gente costuma chamar de tronco.
Mais para a região nordeste, nós temos o Pelourinho. Aqui no estado de São Paulo, nós vamos encontrar a denominação tronco. O escravo, por exemplo, do estado de São Paulo, ele não ia para o Pelourinho, ele ia para o tronco. Então a gente ainda costuma usar esse termo, né? Quando a gente quer se referir a alguém que vai ser castigado, a gente vai falar, vai para o tronco. Ir para o tronco era ser justamente para ser açoitado. E o tronco, ou pelourinho, era um dos símbolos de poder quando se iniciava uma comarca, uma cidade. Aqui em Itapetininga, quando a cidade foi construída, foi iniciada, né, na verdade, nós tivemos também um pelourinho, um tronco. E ele ficava onde é hoje o primeiro e mais antigo prédio da cidade, que é o edifício Barão. Ali aonde nós temos a construção do edifício Barão, foi construído o primeiro pelourinho da vila de Itapetininga, quando a cidade foi fundada. Isso faz parte da nossa história local, a título de curiosidade e informação de vocês, tá bom? Vamos para o próximo slide. O próximo a gente tem as câmaras municipais. A organização de uma sociedade hierárquica é uma das características mais fortes do Império Colonial. Havia desigualdade jurídica entre os súditos, ou seja, cada um recebia sentenças conforme a respectiva posição social. Se um pobre livre e um grande proprietário cometessem o mesmo crime, eles recebiam penas diferentes, pois eram considerados diferentes perante a lei. Desse modo, aqueles que possuíam terras escravizadas e títulos nobilárquicos tinham mais prestígios e privilégios do que os demais membros da sociedade colonial. No Brasil, a elite local agia politicamente no espaço das câmaras municipais, que funcionavam como um entreposto político entre a coroa e a população. Essas instituições eram um espaço privilegiado de exercício de mando político das elites locais, assim como o local mais indicado para negociar com o rei. Os vereadores que nelas atuavam eram chamados de homens bons. Olha o conceito, homens bons. E de acordo com uma lei régia de 1705, mecânicos, operários, degredados, judeus e todos os peões estavam proibidos de ser vereadores. Então havia uma discriminação, né? Já havia naquela época uma discriminação ferrenha entre as elites e aqueles considerados pessoas simples da população. Aí no texto a gente tem um quadrinho mostrando essa determinação de homens bons. Eram aqueles que ocupavam alta posição social em suas respectivas localidades, normalmente em virtude de sua riqueza e do prestígio de sua família. Na maioria das vezes, não tinham títulos nobilárquicos, né, de nobres ou de oligarquia, mas viviam como nobres. Geralmente eram proprietários de terras e de escravizados, ou comerciantes e ocupavam cargos políticos, sobretudo nas câmaras municipais. Eram chamados homens bons. O que eles faziam nessas câmaras municipais? Bem diferente do que se faz hoje. Não muito diferente, né? Nas câmaras municipais se resolviam problemas corriqueiros das vilas, fiscalização da higiene, reforma de estradas e pontes, controle de preços dos produtos de primeira necessidade, para evitar os excessos e crises de abastecimento comuns na colônia.
As câmaras tinham autonomia tributária, então cobravam impostos e permitiam criar e extinguir impostos, como também julgar pequenos crimes, como furtos ou desordem. E o porão era utilizado como prisão para os condenados. Então, na mesma Câmara Municipal, nós vamos encontrar aqui no alto da Câmara, nós tínhamos as sessões, né, as reuniões da Câmara, e aqui embaixo funcionavam como prisões. No porão ou no primeiro, aqui no piso térreo. Aqui, voltando mais uma vez para falar da nossa cidade, onde é hoje o Centro Cultural Histórico, ali no Largo dos Amores, na praça. Aquele prédio já foi prefeitura, já foi Câmara Municipal e também já foi cadeia passado. O mesmo prédio abrigou o poder executivo, a prefeitura, o legislativo, a Câmara Municipal, e o judiciário, com a execução de penas, porque também ficava ali as celas da cadeia municipal no início da vila de Itapetininga. Próxima tela. A esse tipo de administração permitiu uma centralização política no Brasil, contudo esse modelo de governo, de governança, não necessariamente agradava a coroa, que por diversas ocasiões buscou criar mecanismos de redução de poder das elites locais. A principal forma de controle encontrada pelo governo português foi inserir funcionários régios nas instituições locais. Então, mais uma vez, o governo geral também não deu muito certo, e o governo central da coroa portuguesa em Portugal vai tomar as suas medidas para controlar o governo na coroa, na colônia. E aí nós vamos entender melhor esse processo quando nós formos para o próximo capítulo, que nós vamos estudar o Brasil colonial e a sociedade açucareira. Nós vamos entender como se deu o processo de ocupação das terras do Brasil e agora a administração portuguesa no Brasil com a produção do açúcar. Muito bem. Na página 29, vocês vão encontrar uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre os governos gerais. Entre eles, vocês vão pesquisar algumas características do governo do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, e vão responder a questão que está proposta. Tá? É uma questão objetiva, tem uma resposta apenas correta. Vocês vão ler o enunciado. Primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, tinha atribuições complexas e enfrentou resistências nas capitanias. E aí vocês vão ler as assertivas e vão assinalar qual dela é a correta. Depois, na sequência, vocês têm a página 29 até 32, onde vocês vão encontrar aqui a hora de estudo. São 8 questões que vocês vão encontrar exercícios dissertativos e objetivos. E depois, lá no livro de atividades, na página 10 até a página 14, questões objetivas e dissertativas,
e vocês vão responder isso no formulário próprio para essas atividades no Google Classroom, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as orientações sobre essa aula. Vocês deverão resolver as atividades no Google Classroom. Façam primeiro na apostila, depois vocês passam para o Google. Assistam a aula no YouTube ou pelo YouTube ou pelo link que eu vou postar para vocês. E em caso de dúvidas, vocês entram em contato comigo no grupo do WhatsApp. Eu vou estar à disposição de vocês durante toda a semana, tá bom? Eu espero que tenham entendido, não tenha ficado dúvidas. Em caso de dúvidas, entre em contato comigo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Lembrando, cuidem-se bem e fiquem em casa. Grande abraço.